Uma boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à Casa Espírita Filhos de Maria. Com grande alegria que sempre nos encontramos aqui reunidos. Ao ser sempre muito bem recebido nesta casa, hoje me permita a brincadeira com o irmão, presidente da casa, nos sentimos um popstar quando ele começou a nos instalar esse equipamento aqui. A gente fica preocupado, porque a gente tem o costume de ficar mais aqui, né? Então, mais parado. E eu, como gosto de trotear, daqui um pouco eu estou ali, daqui um pouco eu estou aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora. Mas, bom, meus irmãos, é muito grato revê-los todos mais uma vez. Por muitos podem passar mais atilho, eu estou passando por dificuldade, tu acha que é bom me ver? Sim, é muito bom nós estarmos aqui, trocando olhares, renovando energias e saindo daqui, pela permissão do Pai, em melhor condição do que aqui nós chegamos. Na busca do esclarecimento, na busca do refazimento, dessas energias realmente que são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Bem, sabemos que Jesus é e sempre será o grande evangelista da passagem por aqui, onde nos deixou todo o seu legado de amor, de caridade, de benevolência, de perdão. E nós, ao passar já mais de uma vez pelo estado reencarnatório aqui na Terra, ainda estamos engatinhando neste processo de aprendizado. Todos nós temos capacidades. E estas têm que ser notadas por nós, valorizadas por nós. Sabemos que uns enfrentam tais situações diferentes dos outros. Pois bem, somos seres diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nem os dedos da mão, a gente pode utilizar como exemplo, né? São iguais. Mas este processo da diferença é que nos enriquece. É que nos possibilita não julgar ou não avaliar o outro, mas sim a nós mesmos. Onde nós estamos errando, que devemos melhorar. Porque o nosso próximo, querendo ou não, acaba sendo o nosso espelho. É nele que nós identificamos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Quando nós julgamos os seus atos, as suas formas de pensar, de agir, criticando-os e muitas vezes, isso é natural de todos nós. Mas quando nós identificamos no outrem algo, é porque existe uma semelhança. Nós temos o conhecimento de tal fato. Nos assemelhamos. A semelhança nos aproxima. Jesus, tornamos a falar do nosso grande mestre, ao aqui passar, deixando todo o seu ensinamento possível aos tempos da sua passagem, em nenhum momento nós ouvimos, acredito falar nas suas passagens, que ele apontou aquele ou aquela, exaltando ou rebaixando-os. Não. Deixou a cargo de cada um esse soerguimento ou rebaixamento. Pelas suas próprias ações, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias formas de agir.
Nos parece muito simples, meus irmãos, o que geralmente nós, Atílio, vem sempre nos trazer. Hoje pela manhã, eu não trabalhei no escritório, fiquei por casa. Segunda-feira, né? Que maravilha ficar por casa segunda-feira pela manhã, né? Mas tinha algumas coisas para fazer, dar uma ajeitada na fisionomia que não estava muito, né, de acordo. Eu fiquei quase aproximadamente um mês sem cortar o cabelo, tentando fazer trancinha e não consegui. Então hoje eu digo, não, chega, vamos, né, cortar esse cabelo, dar uma ajeitadinha, até porque a gente transpareça um pouquinho mais novo, né? Brincadeira, meus irmãos, eu não me preocupo com a idade. Já estou entrando para os 40, daqui a uns meses, então não me preocupo com a questão de idade. Mas nós temos sim que, dentro desse processo, e voltando ao que eu estava falando que hoje pela manhã, eu escutava vou usar a palavra, um pastor, mas ele não disse que se identifica com pastor, sim como evangelista, porque segue o evangelho, segue os ensinamentos de Jesus. E ele é muito novo, ele até que de Joinville, daqui a pouco os irmãos já conhecem, eu não me recordo o nome. Lucas, não sei se é isso, me perdoem, irmão, meus irmãos, mas não é o nome, e sim a mensagem que ele nos trouxe. Que devemos nos preocupar com o que cabe a nós fazermos. Porque Jesus já está há muito tempo trabalhando. Ele sabe de cor e salteado o que deve fazer. E faz por excelência. Nós é que ainda nesse processo de engatinhamento temos muita dificuldade em aceitar, em entender, em querer fazer, porque tudo aquilo que nos parece novo, nós temos a naturalidade de se tornar resistente. Ah, nós não queremos. Não, mas eu já estou acostumado a fazer isso, estou acostumado a fazer aquilo, então a gente não quer. A gente quer o que é novo e não quer ao mesmo tempo. É aquele embate que temos interior, do homem velho, do homem novo, mas que é preciso, meus irmãos, nós já despertarmos para isso, se ainda não o despertamos. E na mensagem que ele nos colocava, que devemos sim fazer o que cabe a nós. Mas, Atílio, o que cabe a nós? Não posso eu dizer o que cabe a cada irmão fazer. Porque, como disse, todos nós somos diferentes. Todos nós estamos num processo de evolução diferente. Temos situações a reparar diferente umas dos outros. E enfrentamos-as diferentemente. Uns com mais altivez, outros com menos. Uns com mais crença, outros com menos, natural. Então, esta preocupação em fazermos o que cabe a nós, quando o evangelista nos falava, é que nós identificamos aquilo que é preciso. Nós sabemos, meus irmãos, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer para nós. Pensamento egoísta? Não, meus irmãos. Nós temos que nos fortalecer, e eu sempre digo isso, e se torna repetitivo, que doente não pode cuidar de doente. Fato, né? Nós estamos doentes, vamos cuidar do doente, que apoio nós vamos, em que condição nós vamos poder somar. Então, quando nós nos fortalecemos e nós identificamos aquilo que cabe a nós desenvolver, nós acabamos nos tornando também exemplos, como Jesus assim o foi e assim o é. Um exemplo. Não para sermos exaltados, reforço, mas para sermos o trabalho da centelha divina, que todos nós somos.
E essa identificação do que nós devemos fazer, meus irmãos, ela tem que ser minuciosa. Ela tem que ser levada com muita seriedade. Eu sei algumas coisas que tenho que melhorar. Sei. Outras, eu tento não saber. Eu fecho os olhos, eu digo, vai passar, vai melhorar. Mas ela vai e volta. Não adianta escapar. Meus irmãos, o que cabe a nós e ponto. Não adianta. Não adianta espernear, gritar. Não, meus irmãos. Por isso que eu acredito que é melhor nós enfrentarmos essas dificuldades frente a frente e no tempo que somos chamados, do que deixarmos para depois. Porque daí já tem a que é mais tarde para ser feita e se junta com a que nós deixamos para trás. O velho ditado, né? Se fazer amanhã o que se pode fazer hoje, deixar de... Não, vamos fazer hoje mesmo. Temos 24 horas o dia, né? Com a noite junto. Eu sei que nós precisamos descansar, eu sei que desse processo. Mas nós também temos que trabalhar. E o trabalhar, meus irmãos, não é só materialmente, não é só no nosso trabalho, onde nós batemos ponto, onde na segunda-feira a gente chega só de tarde para trabalhar. Não. Nosso trabalho ele é diário, constante, em todos os lugares que nós nos encontramos. Aqui na Casa Espírita nós estamos trabalhando. Não, Atílio, agora eu estou relaxando. Não, nós estamos trabalhando. Primeiro, nos esforçando em ouvir o Atílio. Segundo, tentando compreender aonde eu preciso ou não melhorar. Será que isso me serve ou não me serve? É um trabalho contínuo. É um interesse constante que todos nós devemos ter. E a preocupação e o que o outro tem que fazer não nos pertence, meus irmãos. Não nos pertence. E reforço e repito, aquela preocupação do que Jesus tem que fazer por nós, não, ele já fez, ou está fazendo, e sempre fará. Então, nós devemos nos internalizar e compreender que a nossa responsabilidade é nossa. Se eu estou passando por alguma dificuldade hoje, porque sou merecedor. É porque existe um propósito nessa dificuldade, nesse sofrimento. E o propósito é de aprender, de reparar e, quiçá, não mais retornar a ele. Seguir em frente. Que é o que nós queremos, né? Eu acredito que nós não queremos ficar para trás. Nós queremos seguir em frente. Claro que aos passos firmes e seguros que cada um dará. Graduais. Não adianta nós querer dar pulos se nós não temos condição para isso, se nós não temos perna para isso. Temos que nos conscientizar da capacidade que todos nós temos. E que, reforço, são maravilhosas. Mas nós temos que identificar. Nós temos que parar um pouquinho. E, o que eu estou errando, Atílio? Poxa, hoje foi um dia assim, por que será que tu não pode agir diferente? Tu não pode ser diferente? Será que tu não precisa ser diferente? É uma autoanálise. E isso, meus irmãos, é durante todo o processo reencarnatório. Criança, jovem, adulto, idoso, não importa. Quanto à vida, e bem sabemos que a vida é eterna. Seja o espírito como reencarnado ou como trabalhando e progredindo no plano espiritual, sem esse corpo material. Então nós devemos constantemente ir nessa busca. E fazer aquilo que cabe a nós, nos preocupar com o nosso trabalho. É aquela questão que a gente tem o gostar ainda de dar uma coladinha na prova do outro. Isso eu muito fiz no colégio. Não vou mentir, né? Desculpe, tem crianças, mas não sigam exemplo. Exemplo ruim a gente não segue. Ele está concentrado ali. O espírito dele está atendendo, mas ele está concentrado em outra situação agora, naquele momento.
Mas eu aprendi que... O que eu levei daqui? O que eu levei? Eu passei, eu tirava 7, 8, 9. E aí? Hoje eu tenho uma dificuldade de falar ou entender qualquer palavra em inglês. Estou citando o exemplo de uma das matérias que era fácil, entre aspas, de colar, mas que hoje eu não sei nada. Muito pouca coisa, melhor dizendo. Né? Muito pouca coisa, o básico, do básico, do básico. Do básico, do básico, do básico, do básico. O que adiantou? Então a gente não pode querer, né, ludibriar essas situações da vida. A gente não leva importância, né, nesse tempo, né? A gente não se preocupa com isso. Tudo bem, meus irmãos. Mas isso vai nos acarretar situações de dificuldade. Se nós não mais praticarmos. E tem o legítimo desconforto com o tal do inglês. Então, olha aquelas... Eu adoro filme dublado. Legendado me convidar, perde companheiro. Perde companheiro, porque tu tem que escutar e ler, às vezes leio, ou só escuto. Não, eu já me perco todo. Sou uma única função. Isso é uma característica dos homens, né? Isso que é uma única função, ou presta atenção no gato ou no rato, as duas coisas não conseguem, né? Mas nós estamos aprendendo, já tem homens que já têm mais habilidade, né? Homens dizendo aqui, meus irmãos, porque na verdade sabemos que o espírito por si não tem sexo. Hoje quem é homem já pode ter sido, né, em outras instâncias mulher, e assim vice-versa. Então nós temos toda a experiência possível e necessária para o avanço, para o seguimento, para a avaliação do que fazermos, do que devemos fazer. E não nos preocuparmos demais com o que o outro tem que fazer. Pois bem, meus irmãos, sabedores disso, tenho certeza que nós já estamos aqui com a nossa cabeça fervilhando, pensando o que eu preciso realmente melhorar. Por que eu preciso me tornar mais cristão? Por que eu tenho que seguir mais o Evangelho? Por que eu tenho que entender realmente o processo da crucificação do Cristo? Ou por que entender quando ele disse lá, Pai, não os julgues, não crucifique-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós teríamos essa capacidade? Eu acredito que hoje não. Atrás, menos ainda. À frente é o propósito, é o que nós queremos chegar. E nós ainda temos essas dificuldades, esses miasmas que ainda temos que reparar e que nos faz muito mal. Que nos faz muito mal, porque nós nos apegamos a situações que podíamos já ter transposto há muito tempo. Mas é preciso nós identificarmos. Falar aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Tira o chapéu. Vai caber, em alguém vai caber um destes. Não se preocupem, meus irmãos. Eu estou cheio deles. Cheio destes chapéus. Que preciso, ao longo do processo, tirá-los, resolvendo-os. Por isso que nós viemos, eu acredito que nós viemos à casa espírita, ao templo religioso, para compreender que nós não somos, claro, aquele lutador, vencedor de sempre, mas nunca também seremos só derrotados. Mas as batalhas, elas são cerradas diariamente. Desde o que nós despertamos até o que nós vamos adormecer. Descansar o corpo físico. Porque o espírito continua trabalhando, meus irmãos. Aquele que pensa que o espírito descansa, não, ele continua a trabalhar. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar cada vez mais. Tentando aproveitar esse tempo, esta oportunidade, para que quando nós despertarmos, nós teremos a possibilidade, quem sabe, de lembrar de algo e colocar, olha só, eu lembro disso.
somos nós. Mas analisando nós. Que é o que eu convite. Cada um analisar a si próprio. A ver as condições que cada um apresenta para melhorar. E eu acredito que todos nós nos preocupando, ou grande maioria nos preocupando, nós vamos melhorando gradualmente nosso próximo, através das nossas vibrações, das nossas energias, do nosso desejo. E assim a Terra vai mudando vibracionalmente. Vai saindo desse momento turbulento, difícil que ela se encontra, que ainda muitos de nós não entendeu? Vejamos, há 2 anos atrás, vamos assim dizer, né? Sim, 2 anos, nós não usávamos isso aqui. Nós usávamos no hospital, né? Quando era preciso alguém que tinha passado por algum processo cirúrgico, ou que, né? Para não... Hoje todo mundo está usando. Uns azuis, uns vermelhos, uns rosas, uns pretos, uns brancos, uns de bolinha, uns de tracinho. Lindo, eu acho lindo. Eu, particularmente, acho muito bonito. A condição que o espírito tem que se colocar para aprender, mesmo que sendo pela dor, que todos nós temos que passar. E temos que entender que isso não é brincadeira. Há 2 anos atrás a gente via se os irmãos estavam sorrindo ou não estavam. Hoje a gente não sabe se os irmãos estão sorrindo para a gente, se estão gostando ou se não estão gostando. A gente consegue ainda fazer um pequeno... pela testa, né? Eu, como tenho bastante testa, então eu já tiro, por exemplo, se eu já não estou, eu faço assim, né? Então a gente já tira um pequeno exemplo. Brincadeira mesmo, mas não quero deixar ninguém constrangido. Mas veja só, já se passam 2 anos, né? 2 anos, 19, 20 anos. E aí? Como é que nós estamos? Tivemos muitas perdas, familiares, entes, lamentáveis. Oramos sempre por todos, que com certeza tenham sido ou estão sendo amparados pela espiritualidade à sua passagem. Porque também é difícil para eles entender, compreender o que levou daqui. Estava tão bem do dia para a noite, já não está mais. É difícil para nós espíritos, lá na espiritualidade, compreender. E não somente compreender, aceitar. Aqui ainda nós aceitamos, né? Pois é, você tem que usar, vamos usar. Lá, meus irmãos, é o resultado de ações daqui. Então é preciso que nós entendamos que a nossa responsabilidade ela é intransferível. Vou repetir. A nossa responsabilidade é intransferível. Cabe a cada um de nós desenvolver, trabalhar, exercer conforme Cristo nos ensinou. É difícil, a gente bem sabe que é difícil, porque muitas coisas nós temos que abrir mão. Muitos de nós não vamos abrir mão do que nós possuímos, do que nós temos. Não vamos, meus irmãos. Estou afirmando. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir. De tudo. Mas eu acredito que, de tanto virmos no Filho de Maria, nós já estamos com a cabeça um pouquinho mais aberta, né? Já estamos percebendo que nós temos capacidade e que nós temos condições favoráveis para que isso aconteça. E entendamos, quanto antes da responsabilidade de cada um. Como Jesus tem a dele, que é inúmeras vezes maior que a nossa, porque ele tem que olhar por todos nós. Ele é governador do planeta Terra, imagina, ele olha por todos nós. E nós temos que olhar só por nós. Difícil, né? Não, não é tão difícil assim, meus irmãos. O primeiro passo é o querer. Eu sempre vou usar como primeiro passo o querer, a vontade. Quando eu quero, eu chego lá. Eu chego. Se não na dimensão do que eu imaginava, mas muito próximo.
Se eu não cheguei, meus irmãos, porque não era para chegar, né? É porque Deus bem sabia que eu não precisava chegar. Que o meu chegar poderia me causar muito mais malefícios. Então, a gente tem, através das dores, do processo doloroso, a gente já não quer mais que Deus faça o que a gente quer, e sim o que Ele define que seja melhor para nós. Não nos retirando a responsabilidade. Não, meus irmãos. Cada um as tem e deverá exercer e trabalhar e cumprir com o seu trabalho. Mas nós temos que ir em frente constantemente para que consigamos reduzir as nossas imperfeições, as nossas dores, as nossas lamúrias, o nosso sofrimento. Nós somos o juiz de nós mesmos. O dia que você não quero mais, ponto. Não quero mais. Agora, quando nós, amanhã vai ser diferente, né? Deus vai fazer por mim o que tem que ser feito. Não, meus irmãos. Também não vamos nos deixar que o nosso Pai Criador tenha toda a responsabilidade, né? A responsabilidade é nossa. A dele é a dele e a nossa. Vou tornar a repetir. Então nós devemos trabalhar. Nós devemos labutar. Porque o merecimento também acaba sendo individual. E o é individual. Façamos a nossa parte. Entregamos ao Pai o desejo sempre de nos proporcionar o que é necessário para nós. Não que muitas vezes é o melhor, mas o que é necessário para nós. E isso, que lá há pouco tempo eu estava falando, eu precisei aprender. Eu pedi algumas coisas que eu achava que, Senhor, o Senhor não me atende, o Senhor não me dá nenhum sinal, não faz nada, aí dá uma força. Aí eu fui esmorecendo, mas, poxa, será que eu sou tão ruinzinho assim? Não tem nenhum. Não dá nenhum. Não, aí eu fui ver que, quando eu disse para mim, Deus, faz o que o Senhor acredita ser melhor para mim, da noite para o dia, as coisas foram se abrindo, a própria cabeça, os pensamentos vão melhorando. E a gente vai... Meus irmãos, não estou dizendo que a gente não comete erros, continuamos cometendo os erros. Talvez não são os mesmos, outros, mas a gente está nesse processo, tentando melhorar. E vamos junto. Não pensamos que nós temos que andar solito aí, não, vamos junto. Vamos todo mundo junto. Me recordo que logo que retomou as atividades aqui no Filhos de Maria, eu tive a oportunidade de ser convidado, eram poucas cadeiras e poucas pessoas. Agora já estamos com um número maior de cadeiras, com um número maior de pessoas, e daqui uns dias está fechadinho de novo. Que maravilha, né? Todos nós confraternizando nesses momentos. Porque nós viemos aqui uma vez por semana, alguns de nós, né? Outros vêm um pouco mais, mas uma vez por semana e ficamos aqui 30 minutos, 40 minutos. Temos ainda mais 6 dias, 23 horas e 20 minutos ou 30 minutos. Pouco tempo, né? Por isso que nós temos que, o máximo, retirarmos dessa oportunidade. Torna a dizer, não do que a gente está falando, mas de tudo que aqui está preparado para nos receber. Porque quando nós chegamos aqui, meus irmãos, esse ambiente já está preparado. Somos nós que preparamos. Ele já foi preparado, higienizado espiritualmente para nos receber. Façamos jus. Pelo trabalho dos bons espíritos em nos receber, em nos preparar e nos conduzir a cada lar na noite de hoje. Perdão, passei 2 minutos,
Não nos é do nosso costume, mas agradeço a paciência, a tolerância dos irmãos em nos escutar. Que tenhamos uma nova semana muito proveitosa. O mês de agosto já está na segunda quinzena, já está terminando. Daqui a pouco vem setembro, outubro, novembro e dezembro. E depois vem janeiro, fevereiro, e assim segue, né? Não vai parar, e assim segue. E nós temos que seguir, deixando para trás o homem velho e vivendo o homem novo, através dessa oportunidade. Que a paz se encontre com cada um de nós, hoje e sempre, e todos os seus familiares. Que assim seja.